Olá, turma abençoada. Bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Como vocês estão? Todo mundo bem? Fluindo com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, te abençoo em nome de Jesus. Que hoje seja mais um dia cheio da graça, cheio do amor do Pai. Que seja mais uma semana da gente ser assertivos com o Senhor, sabe? De estarmos exatamente no lugar que Deus nos chamou para estar. Não sei como você acordou, mas que a bênção de Deus se estenda sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que você possa viver essa semana tudo que Deus ele reservou para a sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto a gente ora, hoje nós vamos começar uma jornada linda, é a jornada lendo Provérbios. E foi nessa jornada que eu comecei com o Senhor. E eu amo Provérbios, eu amo ler Provérbios, eu amo ensinar Provérbios, amo. Provérbios faz parte do meu dia a dia. Nós vamos ler, só finalizar, o capítulo de Números 35 e 36. E depois a gente vai para Provérbios. Se você quer convidar alguém durante essa jornada, fala, olha, talvez um pessoal da sua igreja, vamos começar uma jornada lendo Provérbios. E convida aqueles que Deus ele trouxe ao seu coração. Eu não acredito em nada muito forçado, eu não sou aquela pessoa que fica assim, manda um aviãozinho, não. Eu quero sim que o evangelho ele chegue a mais pessoas, eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Eu quero que elas sejam apaixonadas por Jesus, mas eu creio muito também naquelas pessoas que o Senhor vai trazer. Que as pessoas que vão estar aqui com a gente no devocional diário são as pessoas que o Senhor separou para estar. Muitos de vocês chegaram talvez através de um vídeo, entraram no perfil e ficaram. Então eu creio muito nesse crescimento que quem dá é o Senhor. Só de forma pontual, se você quiser compartilhar com seus amigos, olha, estou lendo e estudando Provérbios. Se você quiser, é no Instagram da Raira. Amém? Nós vamos orar, vamos agradecer o Senhor por mais um dia. Amém? Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai amado, obrigado pela noite de sono que nós tivemos. Alguns não conseguiram dormir, outros dormiram perfeitamente. O que eu te peço, Pai, é que nenhum dado do diabo, nenhuma seta do diabo venha permanecer sobre a nossa vida, Pai, a ponto da legalidade de mudar as nossas emoções, a estragar o nosso dia. Mas eu te peço, Pai, estenda suas bênçãos sobre as nossas vidas, a bondade, o amor, a alegria, meu Deus, de estar no Senhor. Que nada, Pai, nada venha nos parar nessa manhã. Que possamos ser assertivos, que possamos mesmo acertar o alvo, chegar naquele lugar que o Senhor separou para nós. Nesta manhã nós conectamos, Pai, o nosso espírito com o Teu Espírito. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, estarmos alinhados, Pai amado, com a mentalidade do céu. Nós queremos, Pai amado, ter o entendimento correto, que nos leva a uma fé correta e vai mostrar um resultado correto, Pai. Em nome de Jesus, nos coloca no centro da Tua vontade, nos faça entender a Tua palavra e que nós possamos permanecer, Deus, permanecer em Ti, em nome de Jesus. Que seja uma manhã onde o Senhor venha falar conosco na Tua palavra, que seja uma manhã onde o Senhor tenha liberdade, Pai, de manifestar o Teu querer, manifestar o Teu propósito. Em nome de Jesus, me usa, Pai. Me usa conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. E nos guia no meio da tua escritura, Pai, que nós possamos mesmo entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Pai,
Coloca os teus anjos ao redor da nossa casa, ao redor da nossa vida, nos guardando e nos livrando de todo ataque das trevas. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia para você que está chegando agora. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar uma lida. Gente, só uma coisa. Teve uma pessoa que comentou no YouTube e disse que o som estava incomodando. O som tá alto aí? É porque ela falou que tem algumas distrações, ela não consegue ouvir com o som, com essa música no fundo, sabe? Beleza. Obrigada, viu? Olha, nós vamos concluir a leitura do livro de Números. Nós paramos em número 35. Hoje nós vamos entrar em 35, 36. A gente vê que agora nós já estamos num ponto da terra prometida ser conquistada. E Deus ele vai dar algumas instruções. Se você está com a sua Bíblia aí, o caderninho de anotação, pega seu caderninho de anotação para a gente finalizar aqui agora Números 35 e entrar em Provérbios. Alguns pontos, se você quiser colocar títulos, anota aí no seu caderninho de anotação. O que vamos ver em Números 35 é a cidade dos levitas, designações das cidades. Se você quiser colocar pontuado na cidade dos levitas, o Senhor vai pedir para que Moisés ele ensinasse aquele povo a dar um pedaço de terra para os levitas. Porque lembra que os levitas eles cuidavam das coisas do Senhor? Também estava com saudade, Laís. Deus te abençoa. Lembra que os levitas eles não têm parte de terra? Então, o Senhor, na hora que ele vai entregar aquela terra para o povo, para as tribos, eles vai falar o seguinte: olha, é necessário que vocês separem um pouco de terra para os levitas. Esse é um dos pontos a tratar no capítulo 35. Deus ordena a Moisés que dessem cidades aos levitas, já que eles não tinham herança de terra, como as outras tribos. Eles receberam 48 cidades, incluindo os arredores dessas cidades. E depois disso, ele vai falar o seguinte: construa cidades-refúgio. É outro título que você pode colocar. Cidade-refúgio. O que é a cidade-refúgio que vai tratar no capítulo 35 restante, do versículo 9 até o versículo 34, nós vamos ver sobre a cidade-refúgio. Deus está dando ordenanças aqui agora para criar a cidade-refúgio para as pessoas que cometiam, por exemplo, um homicídio sem intenção de matar. A pessoa cometeu um homicídio. Para que aquela pessoa não fosse apedrejada e morresse, ela poderia ir para aquela cidade para que ninguém matasse ela. Então o Senhor vai estabelecer as cidades-refúgio. 3 cidades-refúgio foram estabelecidas a leste do Jordão e 3 a oeste. Qualquer pessoa que matasse alguém acidentalmente podia fugir para uma dessas cidades para ser protegida. Então o intuito de construir a cidade-refúgio agora, no final do capítulo de Números, era Deus guardando pessoas que, por exemplo, acidentalmente matou alguém. O animal dela matou alguém e ela é culpada por aquilo. Mas não foi a intenção dela matar. Ela pode se retirar porque os familiares podem vir atrás e querer matar aquela pessoa. Agora, ele vai falar o seguinte: acerca das pessoas que matam, mas propositalmente, com intenção mesmo de matar, elas vão ser executadas. E ele vai dar uma ordem para que o familiar mais próximo execute a pessoa que matou ali o seu ente querido, a pessoa que você gostava. É um julgamento acerca dos homicidas. Ele vai proibir suborno e garantia de justiça. Não era permitido aceitar suborno para que aquela pessoa, o culpado, não fosse morto. É uma das coisas também que vai tratar nesse capítulo.
E por último, deixa eu ver, o capítulo 36, nós vamos ver leis acerca da herança e do casamento. Deus, ele queria que cada tribo ficasse nas suas propriedades de terra. E ele vai falar o seguinte, lembra lá atrás, quando nós estudamos alguns capítulos anteriores, que as mulheres estavam reivindicando o seu direito de terra? Porque só os homens ganhavam parte da herança dos pais. As mulheres não ganhavam. E elas começaram a reivindicar. No capítulo 36, Deus vai dizer o seguinte: as mulheres, elas ganharam terra, mas certifiquem que elas vão casar com as pessoas dos seus clãs, para que não haja aumento de propriedade de outra terra. Exemplo, as mulheres da tribo de Ruben, elas ganharam terra e elas querem casar com o pessoal da tribo de Manassés. Automaticamente, as terras que eram aqui de Rubens, que era das mulheres aqui de Rubens, elas passam a ser da tribo de Manassés, porque eles estão casando, estão se tornando uma só carne e vai herdar, vai aumentar a terra do marido. Aí Deus está falando o seguinte: eu não quero que haja essa troca de terra. O tanto que eu entreguei para cada tribo vai permanecer de agora até o final. Então as mulheres que herdaram terra não casem com homens de outra tribo. É isso que vai falar no versículo 36. Então a gente termina o livro de Números entendendo que Deus está fazendo aquele povo chegar na terra prometida e ele está estabelecendo algumas regras. Para quê? Para que ficasse bem em organização e nada fugisse do controle ali. E se fugissem, eles tinham ali os respaldos de como se comportar. Deus já estava exigindo algumas coisas. Ficou claro, pessoal? Pincelei para a gente entrar em Provérbios e dar conta de terminar o nosso devocional de hoje. Cidade dos levitas, cidade de refúgio, proibição acerca do suborno contra aquele que mata alguma pessoa e heranças e distribuição de terra com as mulheres. É isso. Vamos lá. Agora vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 1. Você que está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. É isso. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Cada dia da semana. Juju, eu falei há alguns dias atrás que eu ia entrar em Provérbios. Então, julho é só Provérbios, tá? E daqui a pouco a gente volta na leitura com Deuteronômio, dando sequência na leitura em ordem cronológica, tá? Provérbios capítulo 1, versículo 1. O título da minha Bíblia vai falar assim: a finalidade dos provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Sua finalidade é ensinar a sabedoria e a disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Nós começamos aqui Provérbios vendo que o Salomão ele começa falando qual que é a finalidade de ler Provérbios. O que você ganha lendo Provérbios? Provérbios é o livro da sabedoria, é o livro do conhecimento, é um livro que vai nos ensinar a ser imparcial. E ele vai falar assim: a finalidade é ensinar a sabedoria e disciplina as pessoas, ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Olha, se você quer ter uma vida bem-sucedida, leia Provérbios. Ele está falando assim: olha, se você quer ter uma vida disciplinada e bem-sucedida, leia a Provérbios, porque você vai aprender o que é certo, o que é justo e o que é imparcial. Nós temos vivido dias
onde a igreja, ela toma partido demais. A igreja, ela quer defender um ponto certo. A igreja tem um anseio de levantar uma bandeira e falar, esse é o lado certo. Mas quando a gente vai para Cristo, nós aprendemos a viver de forma imparcial e a andar somente conforme a verdade. Ele está falando assim, olha, você quer aprender o que é certo, o que é justo, o que é imparcial? Caminhe lendo Provérbios, porque ele vai te ensinar a ter uma vida disciplinada e bem-sucedida. Tem vários cristãos, já topei com vários cristãos ao longo do caminho, que não tem disciplina para nada. Não tem disciplina para nada. Eu falo disciplina para nada até mesmo em quesitos básicos, como tomar café, almoçar, horário para dormir, horário para acordar. A nossa vida precisa ser disciplinada. Quando nós não temos uma disciplina, nós não alcançamos a totalidade daquilo que Deus ele tem para fazer na nossa vida. Porque igual, por exemplo, eu tenho várias coisas para poder fazer. Se eu não coloco horário para fazer essas coisas, eu me perco ao longo do caminho e não consigo fazer nada. E muitas pessoas querem viver o chamado de Deus, mas não tem o básico, que é a disciplina. Não tem o básico, que é você ser justo, imparcial. E muito menos buscar a sabedoria. Provérbios vai falar, busque a sabedoria. Aqui, nós precisamos entender que a igreja de Cristo precisa alcançar esse lugar de imparcialidade, de ter disciplina e de caminhar conforme a vontade do Pai. Versículo 4. Este provérbio dará juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Por que fala aos jovens? Porque jovem está começando a vida agora. Jovem não sabe muita coisa. Jovem está aprendendo tudo agora. Então, quando fala que Provérbios vai ensinar os ingênuos a ter juízo, trazer discernimento para determinadas situações onde você não precisa viver para saber como se comporta. Você vai ler Provérbios e vai entender como sair de determinadas circunstâncias. A ter juízo no momento correto. O sábio que ouve se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar os significados destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quem que é o tolo? Pode ser tolo, pode ser insensato. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa que ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática. Ele está dizendo, o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. E o que é o temor do Senhor? Muitos não sabem o que é o temor do Senhor. O temor ao Senhor não é medo. Vão achar que temer a Deus é ter medo de Deus. Não. O temor ao Senhor é você entender que Deus está te observando em todas as coisas, todos os dias, que cada ação sua, que cada atitude sua, que cada pensamento seu está sendo observado por Deus. E quando tem alguém nos observando, nós medimos as nossas palavras, nós medimos as nossas ações. Concorda comigo? Concorda que se tem alguém te observando, você vai ficar ali sendo zeloso, cauteloso no que você vai falar? Ontem nós estávamos à mesa e estávamos conversando sobre o Alzheimer. E Alzheimer é uma doença que vem e tira o seu consciente. Porém, a gente citou uma pessoa, uma senhora, que ela deu Alzheimer, e a única coisa que ela não esqueceu foi de Jesus. E ela fala, Jesus, Jesus é o meu amor. A doença, ela não pode nos fazer pecar. Vai ter pessoas que vai ter Alzheimer e vai falar palavrão, e vai gritar com as pessoas, e vai fazer um tanto de coisa a mais. Por quê? Porque aquilo está enraizado dentro dela. Aquilo faz parte de quem ela é. E outras vão falar de Jesus, outras vão evangelizar. Isso é algo muito sério. E uma pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é se a sua consciência ela for tomada agora de você, o que vai sair de dentro? Porque você não gritar com as pessoas, mas a vontade de gritar tá lá,
É a sua consciência que te faz não gritar. Quando você senta numa mesa, você pondera as palavras que você fala na frente das pessoas que você gosta, né? Na frente das pessoas que são relevantes. Talvez você tenha um jeito de sentar, um modo de falar, né? Um pensamento a expor de uma maneira muito cautelosa, zelosa, poupando as palavras. Isso é a consciência que faz você chegar nesse lugar. A nossa consciência nos faz segurar alguns comportamentos que talvez no nosso íntimo nós teríamos vontade de fazer. Você tá conversando com aquela pessoa e aí você tá entediado. Aí você fica assim, nossa, velho, que raiva, tem que escutar essa pessoa terminar a história dela. Não tô aguentando mais, não tô aguentando mais. Nossa, que vontade de falar, parar pra ela parar de falar. Só que a consciência segura e fala assim, escuta, escuta, escuta. Você não pode falar isso pra ela. Não, você não pode falar isso pra essa pessoa. Não, segura. Essa é a consciência. Agora imagina se te tira a consciência. A pessoa começa a falar com você, você fala assim, para de falar na minha cabeça. Vai trazer pra fora o que tem dentro do seu coração. Quando uma pessoa ela tem Alzheimer, a consciência dela é tirada. E vai extrair agora, vai colocar pra fora o que tem dentro do coração dela. Então, o temor ao Senhor é você entender que Deus está te observando em todo o tempo. E da mesma forma que você não coloca para fora as palavras que você quer na hora que você está na mesa com determinadas pessoas, da mesma forma é você com o Senhor. É se controlando o tempo todo, entendendo que Deus ele está te observando e que cada ação sua está sendo pontuada diante dele. Nós precisamos ser uma igreja íntegra e reta a entender e discernir em todo o tempo que Deus está pontuando as minhas ações, as minhas atitudes, os meus comportamentos e pensamentos. Somente dentro do meu quarto é que eu sei quem eu sou de verdade. Porque aqui na live eu preciso segurar muitas palavras e controlar minhas emoções e não expor tudo que eu tô pensando, tudo que eu tô sentindo, tudo que eu quero fazer. Eu não exponho. Inclusive, muita gente gosta de mim aqui. Mas vocês não me conhecem no meu dia a dia. Vocês não sabem quem eu sou de verdade. Gostam de mim porque eu venho aqui todas as manhãs e leio a Bíblia com vocês e talvez vocês são edificados. Mas não quer dizer que essa é a totalidade da raiva. Você sabe como é que é a minha cara quando acorda? Quando eu fico com fome? Quando alguém me faz raiva? Um hábito que eu tenho? Gritar. Não é gritar muito não, mas eu falo assim, oh! Tenho hábito assim. Se eu falar, por exemplo, Rosângela, pedi a Rosângela pra pegar um chinelo. Rosângela, pega o chinelo pra mim fazendo favor. Rosângela não pegou não, né? Ô Rosângela, eu te pedi, você vai pegar ou não? Aham, sou assim. Essa é a Raira que só quem vive comigo conhece. Você conhece, né, Cal? Cacau direto fala pra que você tá gritando comigo? Pra que você tá gritando? Só que o temor ao Senhor é entender que Deus está vendo cada comportamento nosso e que nós precisamos aprender a ser de verdade. Os nossos comportamentos eles têm que ser pautados em amor, em graça, em sabedoria, em misericórdia, em bondade, em alegria. E assim vai. Porque o Senhor está observando os nossos comportamentos. Uma coisa que aprendemos com Provérbios é que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os tolos desprezam essa sabedoria. Desprezam o quê? Os tolos continuam se comportando como se Deus não estivesse vendo os comportamentos dele. E continua na ganância, continua passando as pessoas para trás, continua sendo imparcial, sabe? Continua sendo parcial, pegando partido, inventando mentira, falando um tanto de coisa. Sabe? É bem isso. Então, se você quer hoje, a partir de hoje, ter um novo comportamento, ter um novo estilo de vida, você precisa temer ao Senhor. Se você tem um bloquinho de anotação ou está anotando, escreve isso. Eu preciso temer a Deus. E embaixo você coloca: temor ao Senhor é entender que Ele está me observando em todos os momentos, em toda hora do meu dia. Entende? Versículo 8.
O título vai falar: o conselho de um pai é: adquira sabedoria. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça, um colar de honra ao seu pescoço. Em outras traduções vai falar que é como joias adornadas, diademas. Você pegar a sabedoria com seus pais, aprender tudo o que eles têm para ensinar para vocês, e eu não vou falar que só os pais, porque muitos já não têm mais os pais, mas pessoas mais velhas, você pegar o ensinamento de alguém mais velho é como garantir os adornos da noiva para um casamento. Olha que é muito lindo isso. Será como uma coroa de graça em sua cabeça, um colar de honra ao seu pescoço. Deixa eu abrir aqui em outra tradução. Porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colar para o seu pescoço. É lindo isso. Busquem a sabedoria. Ouvir os pais, vai repetir várias vezes, várias, Val. E muitos, a primeira coisa que faz é esquecer o que os pais falam, é não dar ouvido. Então, se a gente teme ao Senhor, entende que Ele está observando a gente em todas as ações, e se a gente ouve os nossos pais, a gente está caminhando muito bem. Porque já garantimos coroa e colar. Meu filho, versículo 10. Se pecadores quiserem seduzi-los, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armemos uma emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como sepultura. Vamos engoli-los inteiros como que os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente depois os despojos. Isso é uma atitude tola. Quando eu vou na prisão, o que mais nós vemos nas penitenciárias são pessoas que falam assim: armaram para mim, colocaram uma armadilha para mim. Eu caí numa emboscada, falaram comigo que era só para eu entregar esse envelope. Sabe, se você anda com pessoas que não têm caráter, pessoas que são insensatas, que vivem uma vida de pecado, corre um grande risco de você sofrer a consequência de ter ido ou de ir para um lugar que você não gostaria. Na última vez que nós fomos, tinha uma moça que virou para mim e falou assim: eu tô aqui por conta de um Pix. Um Pix. Uma pessoa facilitou a entrada, um agente facilitou a entrada de telefone na penitenciária, recebeu dinheiro para isso, mandou o Pix para um, mandou o Pix para dois e o dois mandou de volta para um. E ela foi parar na prisão por isso. Um Pix. É algo que o provérbio já estava alertando. Vai chegar pessoas que vai dizer: vamos ali comigo, vamos esconder alguém, vamos armar uma emboscada. Sai fora de gente que não anda com a vida como a palavra ordena. Se anda conforme o mundo, se anda conforme esses padrões, se vive uma vida de pecado, sai fora dessa pessoa. E como você vai saber, como você vai identificar? Digo que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Uma pessoa, ela não consegue ser uma farsa por muito tempo. Uma hora ela vai soltar o que ela é de verdade. Então você vai identificar se aquela pessoa é ou não para você andar. Uma das coisas que a gente vai ver muito em Provérbios é sobre essa questão de você saber quem são as pessoas que você traz para perto. Quem são os seus amigos íntimos? Quem são as pessoas com quem você anda? O provérbio vai nos ensinar tanto isso. Sabe, isso é sério. Começa na nossa infância, que o nosso pai fala assim: olha, não anda com fulano de tal. Eu não gosto daquele amiguinho seu. Eu não quero você misturando com fulano de tal. Porque pelos frutos que ele demonstra, vai falar onde ele está enxertado. Nós estamos enxertados em Cristo, que é a videira verdadeira. E nós precisamos produzir frutos que demonstrem que nós estamos plantados no lugar certo. Entende isso?
pelos seus frutos, sejam frutos de amor, sejam frutos de graça, frutos de misericórdia, que é tão difícil a gente manifestar. Porque nós temos uma tendência a irar, a ficar com raiva diante de algumas circunstâncias. Nós precisamos produzir frutos de misericórdia. Considero que frutos de misericórdia, de domínio próprio, são um dos mais difíceis de exalar. Acho bem difícil, sabe? Mas nós precisamos entrar nesse caminho. Nesse caminho de sermos guiados pela palavra de Deus, sermos pautados de acordo com o que o céu já determinou ao nosso favor e não conforme o que o mundo quer. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos, eles correm para fazer o mal. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, ele sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscada para si mesmo e tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. A sua própria cobiça o destrói. A sua própria cobiça o destrói. Provérbios vai dizer, olha, até um pássaro sabe quando alguém está armando uma armadilha. Nós precisamos ser filhos sábios. Eu quero te ensinar uma coisa. Crente tem a mania, e eu considero uma mania meio difícil de ser aguentada, que é a mania de orar quando lhe acontece algo, para pedir uma direção. Ai, Deus, essa porta abriu, eu tenho que orar para saber se essa porta é do Senhor ou não. Deus, fulano de tal me fez uma proposta e agora eu já não sei o que eu vou responder, o que eu vou fazer. Nós precisamos andar antecipados com o Senhor. Como que anda antecipado? Você já ora hoje para o seu amanhã. Deus tem que estar falando alguma coisa no seu coração hoje. Para quando acontecer, você falar assim, essa é a porta de Deus. Não, essa não é a porta de Deus, porque não condiz com o que Deus está falando comigo. Nós precisamos ser filhos sábios. Ela lá, a minha versão é a NVT, tá? Então, quando uma coisa acontecer na sua vida, você já precisa ter pelo menos uma noção. Talvez você não vai conseguir responder de imediato, mas você consegue discernir se aquilo faz parte ou não do que Deus está ministrando ao seu coração. Por vários tempos, sabe? O Senhor estava falando comigo, filha, você vai gerar, filha, você vai gerar, é isso, é aquilo. E as coisas começaram a nascer, as coisas começaram a chegar na minha vida. E eu tinha que ter sabedoria para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Raira, como que você consegue discernir? Gente, é só vivendo para poder experimentar dessas coisas. Teve uma vez que Deus me deu uma visão e a gente estava numa rua sem saída, distribuindo cestas básicas e eu não conseguia identificar que rua era essa. E aí passou um tempo, não sei quanto tempo foi, Cacau, se você lembrar, fala aí. Mas passou assim pouco tempo. Teve uma enchente em Belo Horizonte e nós acabamos indo ajudar em um bairro que foi muito afetado. A água cobriu assim as casas e nós fomos ajudar a lavar essas casas. E com pouco eu entrei numa rua sem saída, com botina, luvas. A gente estava limpando uma rua sem saída e nós chegamos para levar a cesta básica. E ali eu vi a visão acontecendo na minha vida. Quando nós nos antecipamos com o Senhor, nós não somos pegos de surpresa pelas propostas do mundo. Quando nós nos antecipamos com o Senhor, não somos pegos de surpresa pelas propostas do mundo. Essa é uma frase que você precisa guardar no seu coração e entender que antes de acontecer, você precisa estar orando por aquilo. Tudo é espiritual. Ontem eu estava tomando banho, o Senhor me disse uma palavra no banho. Ele falou, leia 1 Pedro 5, versículo 8. Vem muito forte. E sabe quando Deus te dá uma palavra que você fica assim, mas eu nem sei se 1 Pedro tem até o capítulo 5? Eu falei, será que é minha cabeça? Eu falei, Deus, se eu achar isso na Bíblia, eu vou entender que é o Senhor. Se eu não achar, é minha cabeça mesmo. Mas veio muito forte esse versículo no meu coração. E Deus disse, compartilha com as meninas que moram com você. Então eu já compartilhei com elas. Nós temos uma palavra que está pautando a nossa semana. Então qualquer coisa que aconteça, nós já sabemos para onde correr.
Nós já sabemos o que fazer, porque Deus já nos orientou com uma palavra. Então busque uma palavra, busque um direcionamento do alto, antes que as propostas elas cheguem até você. Porque pode ser que elas cheguem e você não saiba discernir. Às vezes à noite eu sonho com versículos e imediatamente algo me acorda. Aí você tem que correr para a Bíblia, ler, anotar. Porque depois lá na frente o Senhor pode virar para você e falar assim, diante de uma circunstância que você vai questionar e falar assim, mas Deus, por que o Senhor não me falou? Por que o Senhor não me avisou? Deus vai falar assim, você lembra aquela noite que eu te dei um versículo, você não anotou, esqueceu? Pois é. Nesse dia eu estava te livrando de algo que ia acontecer aqui na frente. Então, nós precisamos ser sensíveis. Chegou uma mensagem no seu telefone com um versículo, anota. Nós somos tão, eu digo, chatos, intolerantes, que as pessoas nos mandam mensagem com versículo, a gente ignora. Não, mas fulano está me mandando versículo bíblico. Às vezes é o versículo que você precisa. Eu sou bem intolerante com isso. Sabe aquelas mensagens com foto do sol, da lua e dando bom dia? Mensagem de bom dia, eu não gosto dessas mensagens não. Não gosto. Não gosto. Mensagem de bom dia com carinho. Não gosto. Mas é intolerância. Porque às vezes nessa mensagem contém uma resposta. Entende? Nós precisamos aprender a ser mais sensíveis à voz do Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, a gente não tinha WhatsApp ainda. Eu me converti à época, ainda era MSN. E quando você mandava mensagem para as pessoas, tinha que ser por SMS. E eu lembro que eu era tão temente a Deus, eu era tão sensível ao Senhor, que chegava uma mensagem para mim de bom dia com um versículo na palavra. Eu agradecia a Deus, falava assim, Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo através dessa palavra. E hoje fico tão intolerante. Nós precisamos voltar, sabe, para esse lugar de ser sensíveis à voz de Deus, de deixar o sol falar, de deixar os pássaros falar, de deixar as árvores falar. E tudo isso ser uma resposta de Deus na nossa vida. Então, se vem um versículo na sua cabeça, se vem uma citação, uma frase, anota. Porque isso pode fazer parte daquilo que você vai viver no futuro. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, porque não buscaram antecipadamente a vontade de Deus. Supondo que você está vivendo uma fase tão leve da sua vida, uma fase tão gostosa, tão paz e amor, tá tudo tranquilo para você, busque o Senhor, sabe? Gasta tempo buscando a presença dele, dizendo, Pai, eu quero ouvir a tua voz. Pai, como eu anseio, sabe? Entrar nesse lugar e ter discernimento daquilo que o Senhor quer mover na minha vida. Vai falando isso com Deus. Deus me deixa te entender. Eu quero contemplar o Senhor e achar respostas nas contemplações que vou fazer olhando para o Senhor. Vamos lá. É uma pergunta boa, Juju. Como fazer para meditar na palavra durante o dia com tantos afazeres ao longo do dia? Tenho essa dificuldade. O tempo todo nós somos tomados, sabe, de afazeres. Você tem que trazer Deus para tudo aquilo que você está fazendo. Tá lavando? Eu acho que o segredo primeiro, para mim o segredo é você ter alegria no seu coração, disposição para viver, sabe? Vai ter dia que você não vai acordar tão humorado, bem-humorado, mas a alegria no viver vai te fazer conseguir meditar no Senhor. O mundo vai trazer isso como positividade. Seja positivo. Porque quando você é positivo, tudo fica mais ampliado ao seu olhar. Eu falo que quando nós temos a alegria que vem de Deus, nós conseguimos olhar para todas as coisas e ver Deus. Então, se você vai limpar o fogão, Deus está com você e você vai pensar ali. Deus, muito obrigada, vai mantendo um coração grato. E eu acho fundamental você ter uma palavra que pauta o seu dia ou a sua semana. Porque aí você consegue voltar nessa palavra mais vezes ao longo do dia. Exemplo, a palavra que está no meu coração, desde sexta-feira, é Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemos o trono da graça.
Vai falar sobre pecado, vai falar sobre nós vivermos o milagre da graça, que é ter uma força dentro de nós para vencer pecado. Como que vence pecado? Aceitando a graça. Muitos vão achar que a graça é só para você se lavar do pecado. Não, a graça ela vem para te manter com vestes limpas. Se você fica crendo que a graça só vai te limpar quando você peca, você nunca vai entender que ela é uma força capacitadora para você não pecar. Entende? Então, essa palavra está no meu coração. Portanto, aproximemos do trono da graça. Uma vez que nós nos aproximamos do trono da graça, nós vamos conseguir exalar do que Cristo tem, do que Deus já liberou sobre a nossa vida. Mas se nós ficamos longe do trono da graça, nós vamos viver uma vida de pecado o tempo todo, achando que a graça vai nos limpar, vai nos lavar. Eu tenho a graça me limpa. Não! Entendimento errado vai te levar a uma fé errada. Fé errada vai te levar a resultados errados. Então, se essa é a palavra que está no meu coração, se eu estou varrendo casa, se eu estou na mentoria, se eu estou na rua, se eu vou no supermercado, eu sempre vou lembrar dessa palavra e ali eu vou meditar nela. Eu vou extrair o que ela vai trazer para mim. Ontem mesmo eu estava na mesa com as meninas, nós estávamos conversando sobre vários assuntos e essa palavra de Hebreus 4,16 ficava no meu coração. Eu não falei na mesa, mas tudo que elas diziam, eu voltava para Deus e falava assim, Deus, faz parte de Hebreus 4,16. O que elas estão falando é Hebreus 4,16. Uma vez que nós nos aproximamos do trono da graça, nós somos lavados, nós somos remidos, nós temos ânimo. Meditação em meio a uma conversa. Entende? Então você pega um versículo. Tenha como base sempre um versículo. Nós estamos lendo Provérbios. Escolhe um provérbio hoje e fica nele, Juju, o dia inteiro. Fica nele o dia inteiro. O dia inteiro. E tudo que você fazer, você vai levar esse versículo. Tudo. Vamos continuar aqui. Gente, minha garganta tá tão ruim. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Feliz em ter vocês aqui. Nós estamos hoje começando a leitura do livro de Provérbios. Não sei se você já leu Provérbios, não sei se você gosta, se você pula. Eu, antes de entender os tesouros escondidos em Provérbios, Provérbios e Salmos era um livro que eu sempre pulava. E eu achava que Provérbios e Salmos era livro para você ler assim, de forma pontual. Acordei triste, deixa eu ler um provérbio. Acordei chateado, deixa eu ler aqui um Salmos. Não, é palavra para ter no dia a dia, tá? Provérbios 1:20 agora. A sabedoria grita nas ruas e eleva a voz nas praças públicas. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam as minhas advertências. Eu abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Taila, nós estamos lendo Provérbios capítulo 1. Agora eu vou ler o 26. Muitas vezes eu chamei, mas não quiseram vir. Estendi a mão, mas não me deram atenção. Desprezam meu conselho e rejeitaram a minha repreensão. Por isso rirei quando estiverem em dificuldade. Zombarei quando estiverem em apuro. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, eu não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram a minha repreensão. Portanto, eu amo esse versículo. Comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Forte, né? E pesado. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação.
Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilo e sem temer o mal. É pesado, né? Quantas pessoas você vê chegando no final da vida e você vê, tipo, falando, nossa, mas eu tô vivendo uma vida amarga. Ah, mas ninguém me ama. Meus filhos não moram comigo e me abandonaram. Quando alguém fala comigo assim, os meus filhos me abandonaram. 2% na minha cabeça me leva a entender, olha que legal, que os filhos são maus, os filhos são ruins. 98% me leva a entender que aquele pai, que aquela mãe não deu amor no tempo oportuno. Não cultivou na hora certa. Eu nunca vi um filho que foi amado, um filho que foi pertencido, um filho que foi bem cuidado, um filho que foi instruído no caminho que abandonou seus pais. Não vejo. Chego na comunidade, o que eu mais vejo é os pais que falam assim, meu filho tem 18 anos, começou a trabalhar, não me ajuda em nada dentro de casa. Faz isso, eu tô passando isso, tô passando aquilo, por que ele não me ajuda? Eu acabei de ler o versículo 33 agora, Cris. Mas aí você vê na janela as garrafas de bebida. Você vê uma casa toda suja. Você entra, o fogão tá pra cair de tanto bicho. A pessoa não dá uma estrutura pra casa dela, pra família dela. E ela quer colher os frutos de bondade. Quantos pais fizeram escolhas erradas no passado e não cultivaram relacionamento com seus filhos? Porém, hoje eles cobram. Cobram um relacionamento hoje. Triste é, mas aqui é a palavra. Aqueles que rejeitaram o meu conselho comerão fruto amargo de um estilo de vida. Engasgarão com a sua própria intriga. Algumas pessoas na prisão, elas vão ter um encontro com Jesus e vai ter uma nova chance. Vai escrever uma nova história. Mas outros vão acabar colhendo ali dentro frutos de escolhas que fizeram. Falei isso sábado com uma moça. Falei, olha, as pessoas elas colhem exatamente o que elas plantam. Não tem como você colher melancia se você plantou laranja. Não tem como. Se você planta amor, colhe amor. Se você planta provisão, colhe provisão. Se você planta alegria, colhe alegria. Se você planta justiça, colhe justiça. E sempre vai ser assim. Tô lendo seu comentário. Meu pai fala muito mal de nós, amaldiçoa e a gente. E ele é muito ignorante. Hoje ele quer o amor dos filhos. Mas ainda tem muita mágoa. Mas ainda tem uma mágoa. Mas Jesus é maior. A mágoa é sua ou é do seu pai? Uma coisa é, exemplo. Eu não fui criada com meu pai. Meu pai não foi presente na minha vida. Eu hoje entendo que ele deu o que ele tinha de melhor. Como eu tenho Jesus no coração, eu faço diferente, entende? Eu faço o caminho de volta. Ele tem o meu amor, ele tem o meu carinho. Ele pode contar comigo se ele estiver precisando de alguma coisa. Entende? Porque hoje eu tenho Jesus. E eu entendo que o meu comportamento precisa ser diferente. Mas se eu não tivesse Jesus e falasse assim, ele vai colher o que ele plantou na minha vida, eu não apareceria na vida dele. Entende? É bem isso. Então que o Senhor te dê sabedoria para você administrar essa situação, tá? E se você vê que ele tem mágoa, conversa com ele, sabe? Começa a aplicar Jesus na vida dele devagarzinho. E vai falando assim, pai, o senhor tem que mudar esse sentimento. Mas uma coisa que é libertador é você entender que o seu pai, ele tá dando tudo que ele tem. Se ele não consegue dar amor é porque ele nunca recebeu. Entende? Se ele não dá confiança, se ele acha que os filhos é tudo assim, não quero.
amaldiçoa, vocês não vai dar nada na vida, não. Às vezes foi o que ele recebeu, tá? Mas, de fato, aquilo que planta, colhe. E assim a gente termina Provérbios. Vamos ficar com o provérbio 33, o versículo 33. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Se você quer ter paz, ouça as instruções do Senhor. Ouça aquilo que Deus está te falando. Escute o que Ele está te ensinando, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém? É isso. Assim, nós terminamos Provérbios falando sobre as consequências daqueles que não querem aprender com Provérbios, aqueles que não buscam a sabedoria, aqueles que não fazem questão. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor da vida e gostaria de fazer isso hoje? Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida e gostaria de fazer isso nessa manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar pela sua vida. Se você se desviou do caminho e hoje quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Amém. E se você já aceitou Jesus e é salvo, você escreve: Senhor Jesus, eu sou salvo. Bom dia, minha prima. Eu não sou enrolada, não. Escreve: eu sou salvo. Chegou agora, Vivi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Laís. Gente, veio uma Laís na minha mente. E eu falei assim: Deus, eu não vou falar nada, porque a Laís que tá aqui é a Laís da mentoria. Se for pra ela, o Senhor vai falar no horário da mentoria. E olha pra você ver. Laís. Vou orar por você em específico, viu? Porque o Senhor me trouxe uma Laís no coração. O Senhor te recebe de volta, filha. Eu vou anotar aqui seu Instagram. Nossa, Deus, agora eu vi que... Ah, Deus. Por que eu sou desobediente nesse tanto? Já era pra Deus ter entregado o recado. Agora eu não sei o que era pra falar, mas Deus trouxe uma Laís na minha cabeça. Eu falei: não vem com Laís, porque Laís que eu conheço aqui é da mentoria. Vai que não tem nenhuma Laís aqui. Laís, eu vou orar por você. No final a gente vai saber o que Deus queria falar. Amém. Mão no coração. Feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Papai, nesta manhã eu te rendo toda a honra e toda a glória, toda a graça, Pai, porque a ti pertence. Deus, eu entrego a vida de cada um dos teus filhos aqui diante do Senhor, coloco nas tuas mãos, passo por seus cuidados e peço para que o Senhor continue ministrando sobre a vida deles. Pai amado, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força, para que eles possam avançar de acordo com aquilo que o Senhor separou para eles. Provérbios diz que ele escreveu Provérbios no intuito de nos ensinar, de nos disciplinar, de nos dar uma vida bem-sucedida, de nos fazer alcançar o temor ao Senhor. Eu oro, Pai amado, para que a tua igreja, ela viva debaixo desse temor, Pai, entendendo que o Senhor está observando em todo tempo e em todo momento, Pai. Nos ensina a viver de modo digno do Senhor, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, que essa palavra ela seja viva e eficaz, porque uma vez que nós não damos
ouvidos à sabedoria, nós podemos arruinar a nossa vida e colher frutos amargos, Pai, das escolhas erradas. Então nos faça entrar por uma porta de sabedoria, uma porta estreita, aonde a bondade, o amor, a sabedoria que vem do Senhor vai nos acompanhar. Eu oro aqui nesse primeiro dia, Pai, lendo Provérbios, pedindo ao Senhor, nos livra da sabedoria humana e nos leva à sabedoria que vem do céu, Pai, a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida da Laís. Te peço perdão, Pai, porque o Senhor trouxe uma Laís ao meu coração e eu ignorei a tua voz, Deus. Me perdoa. Hoje ela escolheu voltar para o teu caminho, papai. Eu não sei quais são os seus planos, os seus projetos para a vida da Laís, mas que o Senhor possa manifestar com graça, com amor, escrever o nome dela no livro da vida e que quando o Senhor fizer a chamada, Pai, a chamada final, o nome da Laís se encontre nesse livro, Pai. Em nome de Jesus, livra ela de todos os amigos, Pai, que tem levado ela a um caminho de morte, de todos os amigos que têm levado ela, Pai, a caminhos que não provêm do Senhor, mas coloca novas amizades, Pai, amizades que vai aproximar ela do céu, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Cada pessoa que aqui está, Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, que no dia de hoje elas vivam as bênçãos de Efésios 1, que já estão liberadas sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã vamos para Provérbios capítulo 2. E é isso, fica firme. Laís, eu vou orar por você, tá bom? Você pode me chamar no privado? Manda uma mensagem para mim no privado, tá bom? É isso. É isso. Vocês estão rindo, né? Oh, vocês é difícil demais. Até daqui a pouquinho, viu, Vivi? Beijo. Fica com Jesus.